E a diretoria do Corinthians corre para tentar fechar acordo com o Grupo City envolvendo o atacante e para evitar um novo transfer ban da FIFA. Ministério Público não perdeu tempo e já abriu investigação criminal contra dirigentes da atual gestão do Corinthians, envolvendo pagamentos de quase 700 mil reais feitos à empresa de segurança considerada irregular. E ainda falando sobre o Ministério Público, a Ernest Young deu prazo ao Ministério Público de São Paulo para entregar relatório feito ao Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o Ministério Público não ter perdido tempo e já abriu investigação criminal contra dirigentes da atual gestão, envolvendo pagamentos de quase 700 mil reais que foram feitos a uma empresa considerada irregular. Conforme estamos acompanhando, surgiu mais um grande escândalo dentro do Timão. Uma empresa foi aberta no nome de um funcionário do clube, que primeiramente alegou que foi a pedido do diretor administrativo, depois que foi a pedido do presidente Osmar Stabile. Fato é, foram feitos pagamentos de quase 700 mil reais no nome dessa empresa, e a alegação do clube é que tudo precisou ser feito às pressas para que o clube não ficasse sem segurança, e falamos de um Corinthians que está localizado em uma região que existem milhares de empresas de segurança, ou seja, coisas estranhas acontecendo. O Ministério Público já abriu uma investigação criminal. Segundo a investigação, a empresa Mega Assessoria Operacional estaria registrada em nome de um funcionário do próprio clube, conforme eu acabei de mencionar a vocês, e claro, sem autorização legal para atuar com vigilância. O caso ganhou ainda mais gravidade dentro do Ministério Público, porque as notas fiscais sequenciais emitidas em padrão semelhante ao de empresas de fachada, ausências de documentos que comprovem os serviços prestados, empresa registrada em endereço residencial comum, e uma das notas teria a própria empresa como pagadora e tomadora do serviço ao mesmo tempo. O promotor Cássio Roberto Concerino afirma que o funcionário Fernando José da Silva teria sido orientado a abrir a empresa sob aparente anuência de integrantes da atual administração do clube. O diretor administrativo, como eu disse a vocês, que é o Fábio Soares, e o superintendente Ricardo Okabe já foram convocados para prestar depoimento no dia 26 de maio. Os crimes investigados envolvem possíveis desvios de valores, falsidade ideológica e infrações tributárias. Então, o Ministério Público não perdeu tempo e já partiu para cima dessas notas de quase 700 mil reais. A minha opinião, quanto ao Ministério Público já ter aberto investigação criminal, suspeitando, claro, dessa empresa que foi aberta em nome de um funcionário do clube, é a seguinte: é o Ministério Público trabalhando forte. Hoje, o Ministério Público está sendo uma das principais esperanças do torcedor corintiano. Promotor Cássio Roberto Concerino, que já vem há vários meses investigando forte supostos crimes que aconteceram dentro do Corinthians. Essa questão dessa empresa criada às pressas, sinceramente, isso é um absurdo, não dá para entender. A alegação é que, devido à invasão que aconteceu no final de maio, do presidente que foi destituído, Augusto Melo, com algumas pessoas, tiveram que mudar toda a segurança, e aí vai lá, pega um funcionário, abre uma empresa e começa a prestar o serviço sem as regularizações necessárias, sendo que na cidade de São Paulo existem milhares de empresas que fazem esses tipos de trabalhos. É um absurdo. Então, sinceramente, coisas estranhas, inclusive a empresa emitindo uma nota em seu próprio nome,
E claro, o Ministério Público já parte para cima e as suspeitas estão aí. Enfim, vamos aguardar os desdobramentos, o andar dessas investigações e, claro, vamos acompanhar o desfecho para ver o que realmente vai acontecer. Como eu disse no vídeo anterior falando sobre isso, mais um grande escândalo que explode dentro do Corinthians. E agora vamos continuar falando sobre Ministério Público, só que agora aquele famoso relatório da Ernst Young. Finalmente, a empresa que prestou um trabalho de consultoria no Corinthians deu prazo, prometeu ao Ministério Público quando que vai entregar o relatório que foi feito para o Timão. Já há um bom tempo, o Ministério Público está tentando ter acesso ao relatório da Ernst Young, aquele relatório que acabou ficando famoso, que alguns acreditam que lá existem detalhes importantíssimos, principalmente para as investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público, e há também quem garanta que não tenha nada demais. Enfim, o Ministério Público quer o relatório e finalmente agora existe um prazo para o MP receber. Por quê? A Ernst Young foi ouvida na última segunda-feira pelo Ministério Público de São Paulo, em audiência conduzida pelo promotor Cássio Roberto Concerino, e assumiu oficialmente o compromisso de entregar em até 5 dias úteis o relatório final dos serviços realizados. Então, colocando uma data, a promessa foi feita no dia 11, 5 dias, vai acontecer no sábado, dia 16, que não é dia útil, então podemos contar aí que o prazo final para eles entregarem será na segunda-feira, no dia 18. Claro, sinceramente, eu acredito que se quiserem vão conseguir até entregar antes, destacando que o documento é considerado peça-chave na investigação que apura o desaparecimento de mais de 3 milhões de saques em espécie das contas do Corinthians. E existe detalhe que aumenta ainda mais a tensão nos bastidores, que é a Ernst Young informou ao Ministério Público que nenhuma auditoria formal havia sido concluída no clube, uma versão que contradiz diretamente o discurso sustentado publicamente pela diretoria durante alguns anos. Enfim, então, finalmente, o Ministério Público já tem a data definida para receber esse relatório que foi feito pela Ernst Young. A minha opinião, quanto ao Ministério Público já ter um prazo para receber esse relatório é a seguinte: relatório que já há muito tempo o Ministério Público está tentando. Primeiramente, foi solicitado ao clube, solicitado ao Corinthians, e o Corinthians acabou não entregando. Uma situação que pode, sinceramente, fazer com que as coisas compliquem bastante para o clube. De repente, até uma busca e apreensão. Claro, o Ministério Público buscando outros caminhos. O clube não entregou, foram até a empresa, convocaram ali funcionários, pessoas responsáveis que compareceram no último dia 11 e garantiram que vão entregar em até 5 dias úteis. Ou seja, até o início da próxima semana, o Ministério Público deverá estar com esse relatório em mãos. Então, avanços nas investigações, supostos crimes cometidos dentro do Corinthians. Infelizmente, estamos falando de um timão que já vem tomando conta dos noticiários policiais há um bom tempo, e esse relatório vai ser muito importante para as investigações que estão sendo conduzidas pelo promotor, principalmente sobre esses mais de 3 milhões que foram sacados e não se sabe exatamente aonde esses valores foram parar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre busca de acordo. A diretoria do Corinthians corre para tentar fechar acordo com o Grupo City, envolvendo o atacante, mas não é nenhum atacante que está sendo contratado, que está chegando, e sim, atacante que já foi embora e, na verdade, para evitar um novo transfer ban da FIFA. O Corinthians corre sérios riscos de sofrer um novo transfer ban da FIFA. Lembrando que no ano passado o Timão ficou vários meses com o transfer ban por não ter pago o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres,
mais de 40 milhões de reais foram pagos, depois mais de 40 milhões ao Rojas, para evitar um outro transfer ban, e agora o Corinthians tem que pagar cerca de 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, Charles, se não será o transfer ban, e ainda por cima tem toda aquela questão envolvendo o Tadjeres, mais de 40 milhões tem que pagar pela compra não paga também do Rodrigo Garro. E mediante a tudo isso, surgiu mais um problema. New York City. Corinthians está tentando entrar em acordo com o clube dos Estados Unidos para evitar que a pendência seja levada à FIFA e gere risco de transfer ban. Qual que é a pendência? O Corinthians hoje deve ao New York City cerca de 12 milhões de reais. 1,5 milhão de dólares, 7 milhões e um pouco mais de 7 milhões e 370 mil reais pelo não exercício da opção de compra do atacante Thales Magno e outros 850 mil dólares, valores aí pouco acima de 4 milhões e 100 mil relacionados à renovação do empréstimo do jogador que ficou no Corinthians até dezembro do ano passado. E claro, os valores podem sofrer alterações mediante a juros que ainda serão acrescidos. Então, hoje, pelo que se fala, o Corinthians tem uma dívida que gira em torno de 12 milhões e pouquinho pelo empréstimo do Thales Magno, que não foi pago. Então, a diretoria do Corinthians já conversa com representantes do Grupo City, New York City pertence ao Grupo City, para que essa pendência não se torne mais um caso de transfer ban. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar negociando com o Grupo City, é a seguinte, para vocês verem a tamanha situação que o Corinthians é colocado por seus dirigentes. O Thales Magno chegou em 2024, continuou em 2025, teve ali alguns bons momentos, mas o ano passado todo, praticamente, jogador no ano passado, ele teve um início ali promissor nos primeiros jogos, 4, 5 jogos do Campeonato Paulista. Depois, é impossível entender o que aconteceu com o Thales Magno. Foi embora e hoje o Corinthians tem uma dívida de mais de 12 milhões pelo Thales Magno em empréstimos. Infelizmente, esse método de contratações, esses métodos que foram utilizados, é o que hoje faz com que as dívidas do clube aumentem cada vez mais. E, infelizmente, é um Corinthians que não tem dinheiro. Vejam só, 12 milhões pelo Thales Magno. Na verdade, o Thales Magno, que não estava sendo aproveitado pelo Grupo City deveria ter pago ao Corinthians para o Thales Magno ter vindo para cá para tentar recuperar o seu futebol. O atleta não tem culpa nenhuma. Não tem como saber se o jogador vai bem ou se vai mal. Mas é inacreditável uma coisa dessa. Enfim, tem que pagar. O compromisso foi feito. Se não pagar, o Grupo City não tem conversa. Vai levar a FIFA. E o Corinthians não tem dinheiro. Tem que se virar para pagar o Tadjeres, para pagar o Midtjylland, pelo Charles e agora o Thales Magno. É por isso que eu falo para vocês. Por essas e outras que o Corinthians está nessa situação, quase 3 bilhões de dívidas, e mais uma vez eu reforço, intervenção judicial é o único caminho a qual o Corinthians tem. Caso contrário, a situação vai piorando cada vez mais e é aquilo que a própria auditoria da Parker Russell disse, vai chegar um momento que o clube não vai conseguir mais seguir, não vai conseguir mais honrar as coisas simples, detalhes simples do dia a dia. Infelizmente, a situação ao qual o clube chegou e está ainda piorando mais. Por quê? Porque não está sendo feito nada para que, pelo menos, as dívidas parem de aumentar. Muito pelo contrário, seguem aumentando cada vez mais.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nós, um abraço e vai, Corinthians!